Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Saúde Mental em Pauta. Esses encontros fantásticos de todas as quartas-feiras aqui ao vivo no meu Instagram. E eu fiz questão desta semana de trazer um tema muito relevante, que é um tema que está ligado à alimentação, a relação da alimentação com a nossa saúde mental. Primeiramente, queria falar com as pessoas que estão aqui já na live, se estão me ouvindo bem. Estou de fone hoje e queria saber se o som tá legal. Manda um ok para mim, para eu saber se está tudo bem. Esse tema é de grande relevância para todos nós, pois já é sabido que a alimentação, nessa parte da nutrição, a importância da nutrição para a saúde de uma forma geral, já ficou evidentemente estabelecida. A ciência sugere cientificamente que hábitos alimentares têm uma importância substancial para a nossa saúde física e mental. Hoje a nutrição uma nutrição adequada, ela é um fator importante no controle dos transtornos mentais. Eu estou dizendo o seguinte, eu tenho dito o seguinte no meu consultório, para as pessoas que me conhecem, que é impossível hoje não se falar não só de alimentação, mas principalmente de alimentação de um psiquiatra, de um médico psiquiatra ou qualquer médico não citar essa questão da alimentação, principalmente o médico psiquiatra, que a grande maioria tem essa formação mais ligada a transtornos, doenças e remédios e muitas das vezes esquecem do nosso todo, esquece do todo que somos nós seres humanos, né? Nós temos a nossa saúde mental, temos a física, temos a nossa parte social, a nossa parte profissional, a nossa parte de fé, de espiritualidade e temos a nossa parte das conexões familiares. Inclusive, é tão importante a questão da alimentação hoje na psiquiatria que já foi criado um ramo da psiquiatria, tem muitos profissionais que se dedicam a isso hoje, que é a psiquiatria nutricional. Já tem isso. Tem psiquiatra, já tem um livro, tem uma psiquiatra que já escreveu um livro sobre isso e tem muitos artigos e profissionais que estão se aprofundando nestas questões. Então vamos adiante para a gente falar mais sobre essa psiquiatria nutricional, sobre esses alimentos que devem estar presentes na nossa vida. Os alimentos, eles fornecem energia para nós, para a gente sobreviver. Quanto melhor a qualidade dos alimentos que ingerimos, mais saúde nós vamos ter. Vamos comparar o nosso corpo com um carro? A qualidade da gasolina que você coloca no seu carro vai determinar a vida útil desse motor, com certeza. A gente sabe que gasolina adulterada vai dar ruim, como diz os jovens hoje, vai dar ruim, eles falam assim. E alimentação também, ela é da mesma forma. Se a gente escolhe um estilo de vida que não é saudável, se a gente escolhe alimentos que vão nos inflamar, que vão nos fazer mal, que vão atrapalhar os nossos níveis bioquímicos, por exemplo, de glicose, colesterol, outras coisas mais, e também a mente, com certeza vai interferir no nosso funcionamento, na nossa energia e, consequentemente, com a nossa vitalidade e também com a nossa saúde mental. Portanto, alimentar-se bem está diretamente ligado com qualidade de vida e longevidade. Vamos lá, vamos em frente. Reflita aqui comigo. Olha que momento importante. É o início da live, mas é um momento muito importante que eu vou dizer para vocês. Reflita com essa frase. A gente é o que a gente come. A gente é o que a gente come.
Você lembra que os ditados antigos, nossas avós aí, e para alguns que estão assistindo até bisavó, o peixe morre pela boca. O peixe morre pela boca, quer dizer o quê? Dependendo do que você come, você vai ter consequência disso. Mas além disso, nós devemos também refletir e saber que não somos só o que comemos, mas também quem come dentro de nós. E eu vou explicar para vocês o que é esse quem come dentro de nós. Quem come dentro de nós é o que nós chamamos de microbioma. É o nosso microbioma. E como que nós podemos resumir esse microbioma, explicar para vocês o que é esse nosso microbioma? O microbioma podemos resumi-lo da seguinte forma. O microbioma são as bactérias do bem do nosso intestino. Só para vocês terem uma ideia, nós temos em torno de 37 trilhões de células no nosso corpo. E temos pelo menos 370 trilhões de fungos e bactérias no nosso corpo. Nós temos 10 vezes mais o que temos de células, né? A gente tem 10 vezes mais fungos e bactérias do que temos de células. E essas bactérias, esses fungos, uma grande parte deles estão ali para o bom funcionamento do nosso corpo. Estão ali para manter o nosso microbioma em atividade, para que a gente possa ter equilíbrio, para que o nosso organismo funcione, para que tudo fique bem. O microbioma intestinal, é importante dizer que todos nós temos, fica lá no intestino, claro, e ele é individual. Ele é individual e depende dos seguintes fatores. O tipo de parto, quer dizer, até a forma com que a gente nasceu, se foi de parto normal, se foi cesárea, influencia nesse microbioma intestinal. A nossa idade, né? Quanto mais velho a gente vai ficando, mais chance de ter alterações nesse microbioma. Genética, uso de medicamentos, que interfere muito tempo a absorção ali a nível intestinal. O meio ambiente, muitas vezes até poluição, o meio que a gente vive influencia nesse microbioma. Doenças, algumas doenças, principalmente doenças autoimunes, doenças do sistema imunológico, e os alimentos que a gente come. Olha a função do nosso microbioma, olha a importância agora, como o microbioma fica no intestino, olha a importância do nosso intestino para o nosso corpo. Então, lá no intestino, onde fica o microbioma, que são essas bactérias do bem, o microbioma é responsável por motilidade gastrointestinal, ou seja, que é esse movimento do intestino. Ele sinaliza para nós a saciedade, quando a gente alimenta e está se sentindo que não precisa comer mais, ele avisa para nós. Regula a insulina, ajuda na regulação da insulina, que é uma substância que ajuda a regular, liberada pelo pâncreas, que ajuda a regular a nossa glicemia, a nossa glicose do sangue. Auxilia na absorção de nutrientes. Cria-se uma barreira, né? Ele é responsável por criar uma barreira homeostática ali entre o intestino e a circulação sanguínea do sangue, para evitar que impurezas passem. Regula o nosso sistema imunológico, regula a inflamação do corpo e também modula a nossa resposta ao estresse. Então, pessoal, já começo a dizer para vocês aqui que em termos de saúde física e mental, começo a relatar para vocês a grande importância do intestino na nossa saúde. Hoje já se sabe que o intestino é um segundo cérebro, já é dito isso. Importância, diante da grande importância do intestino. E se é no intestino que esses alimentos são digeridos, né? E grande parte aí que vai eliminado de toxinas, que vai eliminado pelas fezes, temos que cuidar muito bem do nosso intestino.
Existe essa comunicação do eixo intestino-cérebro e quando o intestino se inflama, seja por alimentação ou outro tipo de situação, automaticamente o nosso cérebro vai inflamar. Isso vai causar o que a gente chama de neuroinflamação, né? E quando o intestino está inflamado, é o que a gente chama de disbiose intestinal, tá certo? Então, temos que trabalhar para um estilo de vida, para uma alimentação mais voltada para o lado anti-inflamatório, mais saudável possível, para evitar que o intestino inflame e entre em disbiose. Essa disbiose é uma desregulação do nosso microbioma. E essa desregulação do nosso microbioma é que vai ocasionar a inflamação tanto no intestino quanto no cérebro, né? O nosso intestino, o corpo humano é muito inteligente de uma forma geral, mas o nosso intestino, como que funciona essa questão da digestão? Então comemos o alimento, ele passa no estômago, do estômago vai para o duodeno, o intestino delgado, que é o mais fino, depois o intestino grosso, e lá onde está o microbioma existe o intestino, ele é como se fosse um tubo, esse tubo por onde vai passar as fezes, né? Vai passar as fezes para sair lá no final do intestino, que é o ânus. Dentro do intestino, a gente tem as vilosidades, né? A gente tem aqui as regiões que vão fazer junções ali, vão fazer conexões bem rígidas, bem sólidas, para não deixar com que as toxinas das fezes entrem dentro dessas vilosidades, ultrapasse essas vilosidades, que é o que a gente chama de permeabilidade intestinal. Uma vez essas toxinas passando, elas atingem a corrente sanguínea e nos inflamam por dentro e fazem com que surjam mais doenças para nós. O normal é que essas junções, que essas vilosidades fiquem bem rígidas e absorva somente alimentos, somente substratos, né? E também minerais que são bons para o corpo. Eles vão passar por aqui. Aquilo que não presta vai sair aonde? Pelo tubo? Sai pelas fezes. Quando nós temos essa disbiose, desregula-se o nosso microbioma e essas vilosidades se abrem e essas toxinas radicais livres começam a passar ali do intestino, atingem a corrente sanguínea e circulam por todo o corpo, inclusive para o cérebro. Se existe essa conexão, então, intestino-cérebro, acredita-se que a recíproca é verdadeira. Também há uma conexão entre cérebro e intestino. Portanto, cuidar muito bem da nossa depressão, da nossa ansiedade, do transtorno mental, não só a nível medicamentoso, terapia, meditação, exercícios respiratórios, vamos ter um olhar especial para a alimentação e é isso que eu estou trazendo para vocês hoje aqui. Primeiramente, antes da gente entrar nos alimentos em si, falar em tipos de alimento, quais alimentos que existem, qual que é bom, qual que é ruim para a saúde mental, nós vamos falar um pouco da classificação dos alimentos. Como que os alimentos são classificados? Pré-bióticos, alimentos pré-bióticos e alimentos probióticos. Existe também uma classificação recente que classifica em psicobióticos. Tem se falado nisso, em psicobióticos, que são os probióticos aí mais ligados à saúde mental. Mas o que são pré-bióticos? Vamos falar primeiro dos pré-bióticos. Pré-bióticos são alimentos que não conseguimos digerir, mas servem de combustível para as bactérias benéficas, as bactérias do bem, que eu falei lá do microbioma, presentes no nosso intestino. E quais são esses alimentos? Vamos citar aqui exemplos de alimentos pré-bióticos: banana, aveia, alho poró, cebola, raiz de chicória,
psyllium, maçã, feijão azuki, feijão carioca e feijão preto, ervilha, grão de bico e lentilha. Por acaso algum de vocês tem esses alimentos na sua dieta? Portanto, dizer, pessoal, que esta live ela é apenas informativa, não há aqui nenhuma incentivo e nem prescrição para comer alimento A, B ou C, porque sabemos que muitas das pessoas têm intolerâncias, têm alergias e tem casos de alergia que causam até anafilaxia na pessoa. É muito sério isso, né? É muito sério. Então aqui a gente vai falar os alimentos que fazem bem, mas quem vai saber te orientar melhor é o profissional nutricionista, que são os nossos grandes parceiros dentro da saúde mental. Então eu falei agora um pouco dos probióticos. E agora vou falar falei dos pré-bióticos, desculpe. Agora eu vou falar dos probióticos. Quais são os alimentos probióticos? Os alimentos probióticos são alimentos mais fermentados. São aqueles alimentos mais fermentados, né? Que são, por exemplo, picles. O picles é um tipo de probiótico, né? E esses probióticos, eles também podem ser adquiridos em farmácia de manipulação ou também por laboratórios. Portanto, dizer que quando você fala em probióticos de farmácia ou manipulados, nós temos que tomar muito cuidado e não generalizar tudo isso, porque nós somos individuais, cada ser humano é de um jeito. Como eu disse, tem pessoas que têm intolerância, que têm alergia, e os estudos apontam que esses probióticos eles podem trazer benefícios para o nosso organismo, esses manipulados, esses de farmácia, porém faltam ainda muitas evidências científicas para consolidar um pouco isso mais. Por isso que eu sempre digo, nada substitui uma alimentação mais saudável, uma alimentação mais voltada para alimentos crus, né? Tem gente que fala assim, os alimentos crus, alimentos in natura de uma forma geral. Tem muito nutricionista que fala, descasque mais e desembale menos. Olha que interessante. E também nós vamos citar aqui os principais alimentos probióticos. Chucrute, conhece chucrute? Quinche, kombucha, kefir, picles não pasteurizados e legumes em conserva não pasteurizados. Quem aqui gosta de picles? Estou vendo ali, estou vendo aqui os alimentos que eu trouxe, né? Kefir. Alguém já comeu kefir? O kefir dá um trabalho danado, né? O kefir você tem que cuidar dele, tem que cultivar, mas é um excelente probiótico. Desta forma, com esses alimentos, não havendo restrição desse tipo de alimento, nenhum tipo de restrição, e você tendo um acompanhamento nutricional, nós vamos partir do princípio que vai auxiliar muito na sua saúde mental. E os psicobióticos que eu disse? Falei sobre os psicobióticos. Acredita-se, segundo estudos, que 2 cepas bacterianas, que é o Lactobacillus helveticus e o Bifidobacterium longo, esses 2 tipos, acredita-se em alguns estudos que são cepas, essas 2 cepas são específicas e benéficas para a saúde mental, diretamente para a saúde mental. Foi feito um lançamento de um medicamento nesse sentido, de um laboratório, e alguns estudos apontaram para essa situação de benefício. Porém, sempre devemos ter um olhar voltado para a individualidade e para mais apuração nesses trabalhos científicos. Agora, vou falar para vocês o que os maus hábitos alimentares podem causar.
Aqui, ó.